Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast, um projeto da educação médica continuada da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Eu sou a Mariana Isbrana e estou juntamente com a doutora Georgiana Webb. Nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Habib em mais um episódio, ele que é advogado tributarista do escritório Miguel Neto Advogados e que falou previamente para a gente sobre as formas de regimes de tributação, sobre as mudanças com a reforma tributária agora em 2026, hoje ele vem explicar para a gente algumas formas que nós podemos utilizar, previstas em lei, para tentar diminuir a nossa carga tributária. Hoje nós vamos conversar sobre a equiparação hospitalar. Seja bem-vindo, doutor Gustavo. Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Bom, vamos começar explicando para todo mundo assim, o que é a equiparação hospitalar e como que o STJ ele definiu que os médicos, mesmo não atuando estritamente em hospitais, eles poderiam fazer esse regime de equiparação hospitalar. Perfeito. É um tema muito importante, para todos os médicos e acredito que a gente possa auxiliar de alguma forma. Então, basicamente, acho que é importante dar um pouco de contexto. A tributação de clínicas médicas e de hospitais pelo lucro presumido, ela é diferente. Então, a Receita Federal e a legislação, elas impõem alíquotas distintas para essa tributação. O que é equiparação hospitalar? É fazer com que as clínicas que têm uma tributação um pouco maior, elas possam ser equiparadas aos hospitais e ter uma tributação efetiva menor para fins do imposto de renda e da contribuição social. Então, a equiparação hospitalar nada mais é do que garantir para as clínicas menores o mesmo tratamento fiscal que eu concedo aos hospitais. E isso não é feito de uma forma genérica nem muito ampla. Na prática, o que foi discutido por muito tempo na jurisprudência, e pelos doutrinadores, era quais tipos de clínicas poderiam ser equiparadas aos hospitais para fins fiscais, para poder pagar essa alíquota efetiva menor de tributos. Então, no caso específico dos médicos, todas aquelas clínicas que realizem procedimentos cirúrgicos, procedimentos ambulatoriais, ainda que aquela clínica não tenha uma estrutura própria, eles vão poder se equiparar aos hospitais para fins de tributação. Acho que é importante falar que isso não veio da noite para o dia. Isso foi muito discutido, A Receita Federal, ela sempre teve um posicionamento muito restrito em relação a essa equiparação. Então, a Receita Federal entendia que as clínicas menores, por mais que elas fizessem esse tipo de tratamento ambulatorial, utilizassem equipamento ou cirurgias, elas não poderiam ter essa tributação reduzida. E o que o STJ veio, que é o famoso tema 217? Ele veio pacificar o entendimento para poder colocar um ponto final na história. E o que ele falou foi o seguinte, olha, todas as clínicas, desde que elas performem de fato essas atividades que estão descritas lá naquele RDC 50 da Anvisa, elas podem ser equiparadas a hospitais para fins de tributação. E na prática, isso é um benefício fiscal muito importante para as clínicas, A gente recebe muito questionamentos, de médicos para saber de que forma que eles podem fazer isso. Então, na prática, é verificar quais são as atividades que você está realizando dentro da sua clínica, seja em hospitais de terceiros, ou seja, na sua própria clínica, e se aquelas atividades elas podem ser equiparadas às atividades de hospitais. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito prático aqui para todo mundo entender, que é o seguinte. O paciente que faz uma cirurgia na sua clínica, por mais que ela seja uma clínica pequena, ele vai ter o mesmo resultado daquele paciente que está sendo operado no hospital. Então, não deveria ter uma diferenciação na forma de tributação dessa receita, do valor que ingressa nessa clínica. Então, o entendimento que foi firmado recentemente pelo STJ é de garantir a essas clínicas que os valores ingressados ali, o dinheiro, seja tributado da mesma forma como é tributado hoje nos hospitais. Então, basicamente, a discussão é essa e o que foi pacificado é um entendimento favorável para essas clínicas, para essas PJs. Na prática, Gustavo, como
qual que é a economia real? Você pode dar exemplos para a gente em porcentagem, assim, para ficar fácil de entender? Quanto cai o meu imposto se eu faço a equiparação hospitalar, por exemplo? Excelente pergunta, porque a gente vê na prática mesmo que existe uma diferença muito grande. Quando a gente está falando de lucro presumido, importante até dar um passo atrás e falar que esse benefício só vale para o lucro presumido, tá? Não vale para o Simples Nacional nem para o lucro real. Então, só aquelas clínicas que estejam registradas aí com opção do lucro presumido. A gente vai ter uma diferença significativa, porque a base de presunção do lucro presumido para as clínicas normalmente é 32%, e para os hospitais ela é 12%. Então, ali no final do dia, vou dar um exemplo bem prático, uma clínica que está faturando 100 mil por mês, se ela tiver esses procedimentos equiparados aos hospitais, ela vai ter uma economia de aproximadamente 90 mil reais no ano. Então, é bastante dinheiro que fica no caixa da empresa, que sobra na mão do sócio e que ficaria para o governo na forma de tributos ali, de imposto. Então, tem uma diferença significativa aí de tributação, quando a gente faz a equiparação. Tá? E você comentou que o processo de equiparação hospitalar só é válido para o lucro presumido. Existem outros requisitos essenciais, além do lucro presumido? O que uma empresa precisa ter para ela tentar aplicar a equiparação hospitalar? Perfeito. Ela precisa se atentar a alguns critérios específicos, né? Então, o que a gente recomenda, para que não haja muito questionamento por parte da fiscalização, é que a estrutura ou os equipamentos que sejam utilizados, você tenha uma comprovação de que aquilo foi adquirido pela sua clínica. Quando você vai prestar um serviço, realizar um procedimento fora da sua clínica, que você tenha um descritivo do que foi realizado, prestar muita atenção quando a gente está falando na contratação de colegas e na emissão das notas fiscais, para que você tenha um descritivo dos procedimentos que foram realizados, porque aqui o que a gente está falando na prática não é só de cirurgia. Procedimentos também que são realizados ali com equipamentos médicos, eles podem ser considerados para fins da equiparação hospitalar. Então, é ficar um pouco mais atento nesses registros, porque muitas vezes na prática a gente sabe que os médicos eles deixam para a contabilidade fazer, ou são os próprios hospitais, né, que fazem essa emissão. É importante que você, enquanto PJ, tenha um controle desses documentos e dessas informações, porque a fiscalização ela pode solicitar uma prova de que você estava realmente realizando uma atividade ali, um procedimento cirúrgico, um procedimento utilizando algum tipo de material. E eu acho que é importante destacar também que essa equiparação ela vale para esses procedimentos, mas ela não vale para as consultas, tá? Então, as consultas médicas, elas são tributadas sob um percentual um pouco mais elevado. Elas não têm essa equiparação hospitalar, que é esse benefício fiscal. Então, isso só vale para aqueles procedimentos que são realizados ali dentro da sua clínica ou em clínicas e hospitais de terceiros que utilizem algum tipo de material ou que exista alguma intervenção naquele paciente. Em termos do contrato social, assim, tem alguma especificação? Todas as empresas podem aplicar o processo de equiparação hospitalar, seja sociedade simples, sociedade empresarial? Excelente pergunta. A sociedade simples não pode. A sociedade simples ela foi criada como uma forma de deixar aquela pessoa física emitir uma nota fiscal pela PJ. Então, seria necessário uma alteração contratual para transformar aquela empresa, do tipo societário daquela empresa, em uma limitada, comum, comercial, e que também tenha dentro do seu objeto social aquelas atividades especificadas. Quando a gente está falando de uma PJ, toda empresa tem um contrato social, que é a identidade dela. Dentro daquele contrato social, ela tem especificado quais são os seus objetos sociais, suas atividades. Então, é importante que o médico tenha esse controle, que dentro daquele objeto social esteja descrito todas essas atividades que ele vai realizar, justamente caso tenha uma fiscalização, caso o fiscal pergunte alguma coisa, você tem meios de comprovar que você realmente pratica aquela atividade, está descrito dentro do contrato social, enfim, isso é extremamente importante. E, além disso, manter esse controle das notas fiscais, né, dos procedimentos que são realizados, juntamente com a obediência aos requisitos dessa RDC 50 da Anvisa.
E aí é importante, né, que os médicos fiquem atentos aos critérios específicos que estão contidos lá, relacionados aos procedimentos. Então, ali são critérios bem técnicos, né, que vão especificar de que forma que aqueles procedimentos são realizados, quais os materiais que são utilizados, e isso tudo vai ajudar aos médicos para que possam fazer prova dessa equiparação. Uma dúvida, Gustavo, um médico pode ter dentro da clínica dele, por exemplo, uma PJ para as consultas e uma PJ para procedimentos médicos, cirurgias, exames que entrariam na equiparação? Isso seria correto do ponto de vista legal e tributário? Excelente pergunta. Não existe proibição. Nossa senhora, gente. Desculpa. Você Fala 1, entra. 2, 3 de novo. Bebe uma aguinha. Não, é porque eu já tô pensando lá no terceiro ponto da resposta. Cabeça. Vai, 1, 2, 3 de novo, gente. Pronto? Uhum. 1, 2, 3 e... Excelente pergunta. Não existe nenhuma proibição para que o médico abra mais de uma empresa para prestar serviços. O que a gente recomenda é que essa separação de PJs, ela tem um propósito específico. Se você separar a empresa somente para diminuir o faturamento daquelas empresas, você pode receber um questionamento, né, da fiscalização para entender por que foi feito aquilo. Agora, se você realmente está realizando essa separação para concentrar determinado tipo de atividade dentro de uma empresa, determinado tipo de atividade dentro de outra empresa, não existe problema nenhum. Você tem fortes argumentos aí para poder rebater qualquer tipo de questionamento, e isso pode até te ajudar, eventualmente, a entender qual a forma tributária mais efetiva e mais eficaz dentro dessa estrutura, né? Isso funciona para médicos que atuam em especialidades distintas ou que realizem procedimentos distintos aí. Ótimo. E não incide sobre consultas, né, esse benefício, mas sobre quais atividades médicas a gente conseguiria utilizar a equiparação hospitalar? Quando a gente está falando de equiparação hospitalar, a gente está falando basicamente de procedimentos que exigem algum tipo de intervenção. Então, a gente está falando de intervenção cirúrgica, a gente está falando também de intervenção com uso de equipamentos e maquinário, eventual exame que precise de um aprofundamento maior, que você precise realmente investigar com um pouco mais de detalhe, e procedimentos ambulatoriais nos quais você tem que realmente trabalhar de uma forma equiparada a um hospital dentro daquela estrutura. Então, existem requisitos, né? Não são todas as atividades que são equiparáveis, mas dentro da análise de cada caso concreto, existe uma lista ali que a gente entende que são os procedimentos que são equiparáveis. Por exemplo, cirurgias, no geral, entrariam como equiparação hospitalar. Com certeza. Qualquer tipo de cirurgia, porque ela exige, né, um tipo de intervenção, ela pode ser equiparável. Então, o que o médico deve fazer? Se ele é optante pelo lucro presumido, ele vai praticar, né, vai finalizar aquela cirurgia, ele tem que emitir aquela nota fiscal, comunicar ao contador, eventualmente, falar, essa atividade que eu estou realizando aqui, eu tenho aqui o tema guardar a decisão do STJ, viu? Pedir para o contador guardar ela numa gavetinha bonitinha, que você realmente tem direito de fazer essa equiparação. Penso que uma dúvida dos otorrinos também é o exame de nasofibrolaringoscopia. Ele entra como equiparação também, né? Com certeza. Você está usando um equipamento ali para poder investigar um eventual problema com o paciente. Você, na prática, pode realizar esse procedimento e fazer equiparação com o valor que você está recebendo por ele. Ótimo. Em relação à Anvisa e o alvará sanitário, como que ele funciona? Eu tenho que tê-lo na minha clínica, não é? Com certeza. Esse alvará também é um dos requisitos, né, que para equiparação, conforme foi definido pelo STJ, um dos requisitos para que você tenha a possibilidade de fazer essa equiparação. Por isso que é importante para todos os médicos, né, deixar registrado tanto essas alterações societárias no contrato social, como verificar, né, do ponto de vista regulatório, o que especificamente que a Anvisa está exigindo e se a sua clínica ou a sua PJ ela já está se adequando ali àqueles requisitos. E na prática, como é que eu faço essa divisão do que eu vou tributar
normalmente nas minhas consultas e o que eu vou conseguir incluir na equiparação hospitalar? É só eu dividir na nota? É só eu avisar para a contabilidade? Tem algum outro cuidado, alguma outra coisa que eu preciso fazer? Na prática, o que os médicos precisam fazer é efetivamente segregar em 2 tipos de faturamento. Então, aquela nota fiscal que é relativa a uma consulta, ela não vai entrar na equiparação. Então, isso tem que ser comunicado à contabilidade, porque eventualmente o seu contador não vai querer tomar esse risco por você. E as outras notas fiscais, que são relativas aos procedimentos cirúrgicos, né, aquelas intervenções, você comunicar também e fazer um aviso para que aquilo seja tributado de uma maneira distinta, com benefício fiscal. E aí, na prática, o que a gente gosta de recomendar também é que os médicos tenham controle sobre tudo que está relacionado a esses procedimentos. Então, se você está fazendo ali uma cirurgia, guardar tudo que é relacionado ao equipamento que você utilizou naquela cirurgia. Se você teve que comprar efetivamente alguma coisa o que você utilizou naquela cirurgia, utilizar o próprio apoio do hospital em relação à emissão da nota, né, para que eles entendam ali o que precisa ser observado, para que mais tarde você não tenha nenhum tipo de questionamento por parte da fiscalização. Se eu não pedir o ressarcimento da equiparação dos últimos anos, eu consigo, Gustavo? Se eu não solicitei antes, se eu não fiz, isso é possível perante a lei? Com certeza. A gente consegue fazer essa recuperação dos valores, né? Que a gente está falando de valores relevantes, né? São alíquotas bem diferentes e hoje esse procedimento, inclusive, ele pode ser feito na via administrativa. Então, nem é preciso do ingresso da medida judicial para poder reaver, né, esses valores. Na prática, isso é muito comum, mas a gente encontra alguma dificuldade porque nem todos os médicos guardam os valores que estão relacionados aos critérios dessa equiparação. Então, ele tem a nota fiscal daquela cirurgia que ele fez de 3 anos atrás, mas ele não tem a comprovação do que foi utilizado, no hospital que fez, às vezes não mostra o material, enfim, ele não consegue juntar provas para fazer essa segregação dentro do próprio faturamento da empresa. Então, a gente consegue fazer essa recuperação de até os últimos 5 anos, tá? Isso é importante falar, porque a gente consegue recuperar os últimos 5 anos, mas é importante que os médicos tenham toda a documentação que dá respaldo para aquela equiparação. E aí é preciso fazer um trabalho de recuperação de notas, dos documentos, tudo que foi utilizado à época, para que isso seja feito sem questionamento por parte da Receita Federal. Na prática, quando a gente vai ingressar com esse pedido administrativo, o fiscal eventualmente pode bloquear esse ressarcimento, essa recuperação, e solicitar os documentos logo no início. Então, você começa a fazer o procedimento de recuperação através de uma PERDComp, que é um sistema no ECAC, e o fiscal já pode pausar aquilo ali e falar, opa, peraí, me dá sua documentação, deixa eu entender o que você está recuperando aqui. E em alguns casos, a gente vê que passa 2, 3 anos, a gente consegue fazer a recuperação e só lá no final que o fiscal realmente pede essa documentação para poder ser comprovada aí a equiparação. E quando você fala em via administrativa, é o quê, assim? A via Não administrativa é quando a gente não utiliza a via judicial. Significa que você não precisa de um processo judicial para fazer essa recuperação. A via administrativa ela é feita dentro do site da Receita Federal, é um procedimento técnico e é longo, mas ele consegue ser feito fora do judiciário. Isso facilita porque o custo é menor. Você vai ter o custo de uma assessoria especializada para fazer esse procedimento, mas é um custo menor e o tempo que leva é menor do que o tempo que levaria normalmente em uma recuperação na via judicial. Só a nota fiscal com o corpo escrito, que foi um procedimento cirúrgico realizado, a descrição do procedimento é suficiente ou não? Funciona, mas a gente gosta que os procedimentos tenham mais embasamento para poder justificar para o fiscal em caso de eventual questionamento. Por isso que é extremamente importante que os médicos guardem, né, toda essa documentação, toda a parte de comprovação dos procedimentos e do trabalho que foi feito em relação àqueles pacientes. E eu vejo que um erro comum também é importante isso, tá? No seu contrato social também, né? A Exatamente. gente vê, às vezes, só um médico com uma PJ
para atendimento médico e não tá a parte descritiva em relação a procedimentos cirúrgicos. Isso é muito importante, né, Gustavo? Com certeza. A gente vê muitos casos aí onde só tem um objeto social lá no contrato social de atendimento clínico, por exemplo, e o médico está há muitos anos realizando procedimentos cirúrgicos. A primeira coisa que o fiscal vai olhar é o seu contrato social, que é a identidade da empresa. Aí ele vai bater o olho e falar, poxa, mas tá querendo recuperar um dinheiro aqui de cirurgia, mas você nem tem no seu contrato social que você realiza procedimento cirúrgico. Ah, mas eu tenho a nota fiscal, cara, tudo bem. O que vale, né, a essência é sobre a forma, mas isso aumenta a chance de questionamento e de ter que dar explicação e de tomar um auto de infração, eventualmente, de uma fiscalização. Então, esse ajuste é muito importante mesmo. Sim. E a reforma tributária muda alguma coisa nesse sentido? Para fins específicos da equiparação hospitalar, a reforma não altera em nada. Porque quando a gente está falando da reforma tributária, a gente está falando da substituição de PIS/COFINS e ISS pelos IBS e pela CBS. A equiparação hospitalar, a gente está tratando de imposto de renda e contribuição social. Então, isso está garantido, tá? A equiparação não muda nada, os médicos não vão perder o direito a esse benefício fiscal. Então, com a reforma, isso não vai ser alterado. E, assim, por fim, assim, pra gente amarrar o assunto. Então, o que que eu preciso, por onde eu começo? Se eu quero começar a fazer equiparação hospitalar na minha empresa, quais que são os passos que eu preciso seguir? Mudar o contrato social, conversar com o meu contador? O que que eu preciso implementar na minha empresa? Se fosse para a gente montar um roteiro, sem dúvida, o primeiro passo é olhar para o seu contrato social. Olhar para o contrato social da sua empresa, entender de que forma ele está adequado, até que ponto ele está adequado para a realização daqueles procedimentos. E caso ele não esteja, fazer a alteração na junta comercial, alterar aquele contrato para que conste ali todos esses procedimentos realizados que podem ser equiparados. O segundo passo seria observar, na prática, se a sua PJ também está em conformidade com a Anvisa em relação aos critérios da RDC 50. Porque esses critérios foram destacados e muito comentados na decisão do STJ, que trata de equiparação. Então, é importante que você se atente a isso também, enquanto médico, para entender se a sua PJ está de fato enquadrada ali. Em terceiro lugar, bater um papo com a sua contabilidade. Entender com o seu contador se ele já tratou desse assunto, se ele tem familiaridade, se ele está confortável em relação a isso, eventualmente conversar com uma assessoria tributária especializada para que esse caminho seja bem trilhado. O contador é muito importante nesse momento porque é ele que vai colocar as informações, transmitir as suas informações para a Receita Federal. Do nosso lado, enquanto especialista tributário, a gente pode auxiliar o contador e a empresa médica como trilhar esse caminho. Então, seriam basicamente essas recomendações. Ótimo. Perfeito. Deu para clarear bastante aqui e com certeza você vai ter muita procura. Ah, legal, bacana. Está à disposição para ajudar, estou muito feliz em poder participar. Muito obrigado pelo convite. Acho que isso é muito importante para nós médicos que acabamos ficando tão envolvidos com a medicina e esquecemos dessa parte que acaba sendo tão importante também, né? A gente tem que ter esse conhecimento técnico de leis, o que funciona e também uma assessoria que acaba ajudando muito. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, doutor Gustavo, por mais uma participação. Eu que Obrigada. agradeço.